aqui para falar um pouco mais da palavra de Deus. E que bom que você está aí ouvindo o que o Senhor tem a falar ao seu coração. Gostaria que você aí na sua casa, onde você estiver, se você pode, feche seus olhos. Eu gostaria de fazer uma oração e assim nós darmos início a um culto, mais um culto de ensinamento das palavras, das cartas de Paulo. Vamos falar sobre Efésios e eu gostaria que você prestasse atenção. Temos muitas coisas a falar e muitas coisas que Deus vai tocar o teu coração, vai falar ao seu coração através dessa palavra, amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos na tua presença cada vida, cada família, a cada um, Senhor, que está, Senhor, ouvindo, Senhor, esta palavra, ouvindo, Senhor, este culto, Senhor, Senhor, esse momento de adoração que nós tivemos, Senhor, onde tocou o coração do Senhor, aonde eu creio, Senhor, que a tua mão, Senhor, se estendeu sobre o teu povo, aonde eu creio, Senhor, que os seus ouvidos se inclinaram para ouvir, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, as nossas súplicas, ó Deus, a nossa adoração, porque somente a Ti, Senhor, nós devemos adorar, e somente a Ti queremos, Senhor, entoar um mais perfeito louvor, ó Deus. Por isso, em nome de Jesus, visita, Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã, que se encontra na sua casa. Senhor, não sei, Senhor, de nada, mas Tu bem sabes de todas as coisas. Por isso, visita, Senhor, essa família, visita, Senhor, essa pessoa que muitas vezes está desesperada, muitas vezes, ó Deus, está, Senhor, perdida, sem, Senhor, perspectiva de vida. Em nome de Jesus, ó Deus, alcança com o Teu amor, com a Tua misericórdia, com o Teu poder, Senhor, vai ao encontro, Senhor, dessa família, dessa pessoa, Senhor, que pode ser, Senhor, que está sem esperança alguma, Senhor, está, Senhor, desesperada e pronto, Senhor, para fazer uma besteira. Senhor, em nome de Jesus, estenda as suas mãos poderosas, Senhor, e em nome de Jesus, haja, Senhor, com poder e grande glória, entra com salvação, Senhor, na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, e que em nome de Jesus, através dessas vidas, o Teu nome venha a ser glorificado para a honra e glória do Seu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Que bom, mais uma vez, estarmos neste lugar. Queridos, eu gostaria que você abrisse lá a sua Bíblia, lá em Efésios, nas cartas de Paulo aos Efésios. Nós vamos falar um pouco lá, então já deixa a sua Bíblia aberta aí. E antes de falar alguma coisa a respeito sobre a carta em si, aquilo que Paulo quis dizer à igreja, aquilo que Paulo, com uma mensagem, com uma carta, eu lendo Efésios, eu vejo uma carta que Paulo, de todo o coração, ele escreve assim de uma forma apaixonada, né, pelo Senhor. Eu vejo uma paixão enorme de Paulo pelo Senhor, pelas coisas celestiais, né? Paulo, ele fala muito sobre as coisas celestiais em Efésios, e é muito interessante, né, que parece uma poesia, Efésios, porque é de uma tanta grandeza, de forma que Paulo, ele usa as palavras para falar de Deus, para falar do amor de Deus, da misericórdia do Senhor, né? Do amor que nos alcançou, que nos chamou, que nos livrou, né? Que nos fez filhos de Deus. E é isso que eu vejo em Efésios. Mas antes de falarmos sobre aquilo que Paulo escreveu, eu gostaria de falar um pouco a respeito da cidade de Éfeso. É uma cidade grande, né? Uma cidade importante, e provavelmente, né, antes de falar sobre a cidade, provavelmente também Paulo escreveu não só para a igreja de Efésios, mas também era uma carta circular que iria servir também para as igrejas que estavam próximas a Éfeso. Então, ela ia servir realmente, sim,
para a igreja de Éfeso, mas também uma carta circular que ia acabar abrangendo todo as outras pessoas, as outras igrejas que estavam por ali. É possível que Paulo tenha escrito na mesma ocasião que escreveu Colossenses. Olha, presta atenção, porque é bem parecida, né? Estudiosos comparam muito a carta de Éfeso e a de Colossenses, então provavelmente nessa época ele escreveu essas duas cartas, provavelmente no ano 60 depois de Cristo, né? Mais ou menos nessa data, enquanto ele estava preso em Roma. Então, a partir daí eu fico pensando, né? Paulo passando por várias provações, vários problemas, várias dificuldades, né? E escreve uma carta tão apaixonada, né? Falando tanto do Senhor, referindo tanto às coisas de Deus, tão importante, né? Sobre a graça de Deus. Então, eu vejo que muitas vezes quando nós estamos passando por alguns problemas, quando estamos com algumas dificuldades em nossas vidas, eu creio que o Senhor, nós nos aproximamos mais de Deus, né? Eu vejo que Deus, quando aperta, né, irmãos? Acho que quando aperta o calo, né, a gente quer se achegar mais ao Senhor, a gente quer ficar mais perto dele, porque Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então, quando está bem, né, às vezes a gente dá uma relaxada, né? Vou orar amanhã, né? Não vou precisar orar mais agora de madrugada, né? Mas olha só que coisa, né? Agora, quando aperta o calo, a gente vai ficar pertinho do Senhor, a gente busca, a gente ora, jejua e faz todas as coisas que nos aproximam do Senhor. Eu costumo dizer aqui na igreja que o que a gente faria, né, se nós soubéssemos que Jesus iria voltar hoje, né? Então, se a gente for abrir essa pergunta, muitas pessoas vão dizer várias coisas, né? E eu concluo dizendo assim: por que a gente não faz essas coisas agora? Por que a gente não tem esse tempo agora? Por que a gente não ora constante agora? Por que a gente não busca mais o Senhor agora? Não, a gente espera ter um problema, a gente espera ter uma situação difícil, a gente espera saber que Jesus vai voltar hoje, para de repente a gente buscar as coisas do céu, né? Mas o reino do Senhor, ele é para hoje, o reino do Senhor é para agora, né? A gente tem que buscar o reino do Senhor agora, não vamos deixar para amanhã, não vamos deixar essas coisas, vamos procrastinar isso, vamos deixar para amanhã, não, amanhã eu oro, amanhã eu busco. Não, vamos fazer isso hoje, porque agrada ao coração de Deus. Mas continuando aqui, que eu já fugi um pouquinho, a cidade de Éfeso era uma das melhores de empórios do empório do mundo. Então, quer dizer, era uma cidade de comércio forte, né? Havia um comércio muito forte, era próxima ao mar. Então, quer dizer, tudo ali estava ali naquele meio ali. Então, Éfeso era uma cidade muito importante, né? Era uma das mais famosas ali da Ásia, né? Famosa pela sua população, né? Que era numerosa, né? E era cotada ao lado de Roma, Coríntio, Antioquia e Alexandria, como uma das principais que estavam no Império. Então era uma cidade muito importante, né? Uma cidade com comércio forte, com empório forte, né? E lá também uma curiosidade de Éfeso é que lá em Éfeso havia um templo de Artemíris, né? A Diana, né? Deusa Diana, e ela ficava em Éfeso, né? E até uma coisa bem interessante, que a moeda, né, de Éfeso, ela enfatizava, né? Ela ostentava, né, a questão daquele templo estar ali, né? E eles tinham na moeda, ela estava escrito Neucoros, né, que significa guardiã do templo. Então, a cidade guardiã do templo de Diana, né? Então, essa é uma curiosidade dali de Éfeso, né? Que era uma cidade bem... Eu fico imaginando, né, irmãos? Eu ministrei sobre Coríntios, né? A primeira carta de Coríntios, e eu lembro que a Bíblia fala que Coríntios era uma cidade assim também, grande, populosa, né? Uma cidade de porto, mas a igreja em si
ela era corrompida pelo mundo, pelo o que acontecia ao redor daquela cidade, né? Então ela era influenciada pelo mundo, influenciada pela cidade grande, né? E já a mesma situação de Éfeso, ela não é tão... Paulo não adverte tanto Éfeso, Paulo não fala sobre heresias em Éfeso, já em Coríntios já falava sobre heresia, já falava sobre pecado, idolatria, já, né? Paulo já descia o rei lá em Coríntios. Mas já em Éfeso não, ele não aponta um erro assim específico, né, diferente de outras cartas, né? Éfeso ali não é reconhecido como um erro em particular, né? Mas como eu falei, Paulo escreve a carta apaixonado, né, pelo Senhor, e fala sobre o propósito de Deus para o homem e da graça de Deus para o homem. Ele fala que não fomos salvos só para o nosso benefício, mas também para o louvor da sua glória. Olha que interessante isso. Eu costumo dizer que o homem ele tem duas funções, né? O homem ele foi criado para duas coisas. Eu dizendo, a Bíblia não está falando isso, mas eu estou dizendo, eu penso assim, que o homem foi criado para duas coisas: para falar do amor de Deus, para espalhar o amor de Deus, né? Falar da salvação de Cristo, para falar que Deus é bom, mas foi feito para adorar a Deus, né? Eu não consigo enxergar o homem fazendo uma outra coisa, a não ser essas coisas: adorar a Deus acima de todas as coisas, fazer a vontade dele, servir ao Senhor com a alegria, né? Fazer aquilo que Deus ele tem falado mostrado às nossas vidas, né? Ser cristão, ter um estilo de vida, né? Não é ser religioso, não é ter uma religiosidade forte, pesada, onde a gente se sacrifica a si mesmo. Não, eu tenho que me martirizar, né? Me machucar aqui todo porque eu preciso pagar os meus pecados. Não é isso, não é ser religioso, mas é sim ser um adorador de Deus, um adorador que adora em espírito e em verdade, assim como a Bíblia diz. E nós sendo adoradores, né, nós fazemos aquilo que a Bíblia ela quer que nós façamos, né? E Paulo ele fala isso, né? Ele fala que o homem ele não foi só salvo para benefício próprio, porque graças a Deus, irmãos, e eu acredito que a Bíblia, nós vamos falar sobre isso também, mas eu quero dar uma pincelada aqui antes, porque eu acredito que Deus, né, como a Bíblia diz, que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Eu acredito que Deus, ele tem um propósito realmente na minha e na sua vida, mas eu acredito que o dia que Deus nos chamou, nos livrou do pecado, do medo, do mal, no dia que Ele nos livrou daquele charco do pecado, né, que nós estávamos perdidos, eu acredito que foi benefício nosso, porque o que seria da minha pessoa, de mim, da sua vida, se não fosse o Senhor te salvar, te buscar? Onde estaríamos agora? O que estaríamos fazendo? Estaríamos afundados, enxertados no pecado, né? E não teríamos alegria, não teríamos paz, porque eu acredito que todo cristão, meu querido, ele vai passar por dificuldades, por problemas. Vivemos dias difíceis e isso, sim, todos nós estamos passando, mas eu acredito que a paz, ela reina na vida de um cristão. A paz, ela reina na vida daquele que é salvo. E Paulo, quando ele fala, olha, a salvação não é para benefício só seu, ela não é para você se alegrar só, mas é sim para você adorar a Deus, para você ser um homem que faça, seja um louvor ao Senhor, né? Uma canção antiga que ela fala que eu quero ser um acorde afinado, né, para o Senhor. Eu quero ser isso, eu quero ser um instrumento afinado, né, perante o Senhor. Então nós queremos ser realmente adoradores, né? Bom, mas vamos lá, vamos falar agora do que interessa. Abra a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 1. A Bíblia fala, Paulo começa aqui com a sua saudação. Eu quero ler primeiro o versículo 4, e vamos começar por ele. Vamos falar o português, né? Vamos começar pelo começo.
Então diz assim, capítulo 1, versículo 1, diz: Paulo, apóstolo de Cristo de Jesus, pela vontade de Deus, e aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, a você, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Olha só que interessante, para sermos santos e irrepreensíveis, e em sua presença, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, e para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Olha só que interessante, Paulo já começa falando tudo isso, do amor de Deus, né? E no versículo 4, né, que nos chama a atenção, porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Olha só que interessante, meu irmão. Deus, Ele te escolheu antes da fundação do mundo, antes de tudo ser criado, antes de você imaginar, nascer, antes dos seus pais, de repente planejar o teu nascimento. O Senhor, Ele já sonhava com você. O Senhor, Ele já tinha um propósito para a sua vida. A vontade boa dEle já estava pensando em você. E olha que interessante, antes da criação, né, a Bíblia fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, lá Jesus Cristo, lá na criação, Ele já pensava na minha e na sua vida. Em amor, nos predestinou a sermos adotados como filho, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, e para o louvor da grande, gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Olha que interessante, Deus, Ele nos amou, nos adotou, né? Como nós falávamos aqui há pouco, né? Podíamos estar perdidos, né? Eu fico pensando, meu irmão, na questão de muitas crianças, né? Que procuram, né? Já chegando não sei, né? Essa semana eu dei uma pincelada, alguém estava falando sobre isso, que é muito difícil, né? Algumas crianças, né? Quando se tornam um adolescente, serem adotadas, né? As pessoas, elas querem procurar os bebês, né? E é difícil adotar um pré-adolescente, ou um adolescente, ou um jovem. E de repente não, acredito que uma adoção de uma criança dessa, com uma pessoa certa, ela muda completamente a história, a vida daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente. Ela coloca ele em um caminho onde ele não tinha perspectiva, mas ela pode fazer isso, né? E por isso eu fico pensando, esses adolescentes que já às vezes não tem mais esperança de ser adotado, né? Já passou o tempo, já se passou os dias, eu já estou crescendo e agora ninguém mais vai me adotar, né? E o homem, nós éramos assim, sem esperança alguma de ter um pai, de ter alguém que a gente pudesse confiar, pudesse depositar nele toda a nossa confiança, que nós pudéssemos chegar a ele e nos envolver com o amor dele. E esse Pai, como a Bíblia fala, o nosso Pai Celestial, Ele nos adotou, Ele nos fez filho, Ele nos tornou filho, né, e cordeiro, né, da herança em Jesus Cristo. Então olha só que interessante, você já não é mais órfão, você já não é mais um perdido. Você, a partir do momento que você reconhece o Senhor, a partir do momento, né, às vezes a gente fala, quem quer aceitar Jesus, levanta a sua mão. Não é nós que devemos aceitar a Cristo, mas sim o Senhor já nos aceita todos os dias, e Ele está com os braços abertos, nos esperando a todo instante, a todo momento, todos os dias, para que nós sejamos filhos, né? Para que nós
ele olhasse para nós e falasse, olha, eu vou adotar esse daí, ele agora vai ser meu filho. E é um prazer para o Senhor quando Ele nos recebe. É um prazer para o Senhor quando Ele nos olha com um olhar de pai. É isso que Ele quer, é isso que Ele quer ver. É um olhar, quer ter um olhar de pai. Sabe, meu querido, se você está na sua casa e você não teve nunca um olhar de pai, olhe para o Senhor, porque Ele tem um olhar para você. Ele tem um abraço que pode te satisfazer de todo o abraço que você não teve na sua vida. Ele é o Pai que você deve alcançar, você deve buscar. Ele é o Pai que você deve ir de encontro ao abraço, né? Os nossos filhos, quando são pequenos, né? O Davi já não faz mais isso. Não tá aqui, né? O Davi já não faz mais isso, mas a Sara, quando ela me vê, eu chego do trabalho, ela me vê, ela vai correndo para me abraçar, né? Então, é isso, né, que o Senhor quer, né? A gente correr para abraçar ao Senhor, né? Correr ao encontro ao Senhor. Ah, mas pastor, como que eu posso abraçar uma pessoa que eu não enxergo? Sinta o abraço do Senhor. Peça o abraço do Senhor. O dia que você pedir o abraço do Senhor, Ele vai te abraçar de uma forma que você nunca vai entender, mas você vai experimentar. Amém? Ele nos amou com amor de Pai, né? Versículo 9, lá em 1 ainda. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que estabeleceu em Cristo. E isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos e tendo sido predestinado conforme o plano daquele que nos fez todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Deus aqui ele nos revela um mistério lindo, né? Que ele fala assim, ó, no versículo 10, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas. Quer dizer, tudo se voltou para o Senhor, a terra, os céus, tudo foi voltado para o Senhor, e tudo está em Cristo, né? E na dispensação da plenitude dos tempos, e nele fomos também escolhidos, né? A partir do momento que Cristo morreu na cruz, derramou o teu sangue precioso, nós fomos separados, nós fomos escolhidos, né? Havia um propósito, havia um plano de Deus para as nossas vidas, mas a partir daquele momento, nós fomos enxertados no Senhor. E a vida, a morte que era para vir sobre as nossas vidas, já não veio sobre nós, mas foi injetada no Senhor, porque sobre Ele toda a enfermidade, tudo aquilo que, o pecado que viria sobre as nossas vidas, foi convertido para o Senhor. E por isso que hoje nós somos livres, nós temos paz, e por isso que nós somos escolhidos pelo amor do Senhor, pela compra do Senhor com o seu precioso sangue na cruz do Calvário, por morrer por nós, com toda aquela crueldade, mas para que nós pudéssemos hoje ter vida, e vida em abundância. E é isso que é o mais importante para as nossas vidas. Versículo 13, temos o selo do Espírito, e quando somos salvos, versículo 13 assim, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho nos salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que nos é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. Olha que interessante. Você que aceitou a Jesus, a partir do momento, né, eu costumo dizer que a partir do momento que você aceita Jesus, a partir do momento que você levanta a sua mão e eu quero Jesus, eu quero isso para a minha vida, a partir desse momento, o Espírito Santo ele já vai selar a tua vida, ele já vai morar na tua vida, no teu coração, né?
E a Bíblia nos fala, né? Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Então, meu querido, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós somos selados, nós somos separados, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E quando lá, olha no começo do versículo 3 assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, né? Olha só, né, nós trabalhamos tanto tempo com evangelismo, e tantas vezes eu mesmo já cheguei em pessoas e parecia que a pessoa entrava por aqui a palavra, saía por aqui e não fazia efeito algum, né? Eu creio que é as sementes, mas eu creio que é esquisito isso, porque a Bíblia é a palavra sendo lançada e a pessoa não dá aquele valor merecido para uma palavra tão importante, uma palavra que vai mudar a vida dela. Mas tem pessoas que quando ouvem a palavra de Deus, ela se desmancha, ela entende aquilo que é para ela entende que ela é uma pecadora, que ela precisa de salvação, ela entende, ela crê na palavra que foi lançada para ela, e a partir daquele momento, ela não quer mais viver aquela vida que ela vivia, mas ela quer viver uma nova vida em Cristo, ela quer viver uma nova vida no Senhor. E é isso, meu querido, minha querida, que faz toda a diferença. É isso que muda a vida do homem. É quando você crê na palavra dele, quando você ouve e acredita. Você que está, de repente, pensando em tantas outras coisas. Olha, quando a palavra ela for lançada, abrace, creia naquilo que o Senhor ele tem para a sua vida. E eu creio que muitas coisas o Senhor ele fará. Versículo 15, Paulo louva a Deus pelos irmãos. Olha só que interessante esse no capítulo 1, meu irmão. Por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê o Espírito Santo de sabedoria e de revelação e em pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do poder para conosco. Olha só que interessante. Paulo aqui, ele dá graça, né? Olha, eu fico pensando, né? Será que alguém, ou se Paulo, né, ele estivesse vivo hoje, nos nossos dias, e fosse escrever uma carta para a nossa igreja, será que ele ia chegar e ele iria escrever com essa intensidade? Será que ele ia falar assim: olha, eu dou graças a vocês, a vida de vocês, porque vocês são homens de Deus, porque vocês vivem em comunhão, porque vocês estão sempre juntos, né? Aqui no versículo 17, que diz assim, 16, não deixo de dar graça por vocês, mencionando em minhas orações. Olha só, peço que a Deus, não, é um pouquinho antes. Por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé de vocês, que tem no Senhor, e do amor que demonstra uns para com os outros santos. Olha só que interessante. Será que ele escreveria com essa intensidade? Olha, eu dou graças, porque pelo amor de vocês, um para com os outros, né? Será que nós temos amado o nosso irmão com intensidade? Será que nós temos nos importado com nossos irmãos? Pastor, é fácil falar, né? Aí, mas muitas vezes eu não tenho uma atenção que eu gostaria de ter. Queridos,
eu sei que muitas vezes Deus ele vai suprir, muitas vezes não, a todo instante Deus vai suprir todas as suas necessidades, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela o que for, né? Mas muitas vezes a gente precisa de um abraço carnal, né, de irmão. Então, meu querido, eu fico às vezes pensando, né? Oh, meu Deus, quem é que precisa, né? Bom, eu lembrei de um filme aqui, né, acho que muitos assistiram aquele filme do Até o Último Homem, né? E é interessante que ele se desdobra para ir atrás até o último cara que ele consiga, né, ajudar. E eu vejo que a dificuldade, né, machucado, em várias situações difíceis, mas ele correndo atrás para ajudar mais um, né? Então, muitas vezes, irmãos, mesmo na sua dificuldade, mesmo no seu problema, estenda as mãos, né? Nós vamos ter aqui sábado a nossa live, aqui no nosso sábado, aqui nossa live aqui. Você está mais que convidado, intimado, né, a ajudar o seu irmão, né, através da sua oferta, através da sua dedicação, de você pegar um alimento lá na sua casa, ou então, de repente, ir mais além, até o supermercado e comprar algo para trazer para a casa do Senhor. Você não vai estar ajudando a igreja, meu irmão, você vai estar ajudando o seu próximo, né? Então você vai estar servindo ao seu irmão. Então é dessa forma que Paulo elogia os irmãos, porque eles ajudavam, em amor, eles estavam auxiliando uns aos outros. Então devemos ser assim, devemos nos importar com o perdido, devemos nos importar com aquele que está passando fome. Temos muitas histórias, irmãos, aí que a gente, que nos assusta, que eu fico pensando, misericórdia, não dá para a gente fazer mais, né? Mas com a tua ajuda, meu irmão, com a sua oferta, com a sua, o seu id, né? É o id, seu id, né, do Senhor, e se importar com o seu próximo. Acredito que Deus ele vai fazer grandes coisas na sua vida, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Paulo fala sobre a sua oração para com eles, como nós acabamos de falar. E no versículo 22, ele começa a falar algumas coisas muito interessantes que eu gosto muito, né? Versículo 22 diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, aleluia, e designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o corpo, e a plenitude daquele que enche todas as coisas e em qualquer circunstâncias. Olha que lindo isso, irmão. Deus ele coloca Jesus como cabeça. Ele é o cabeça da igreja. É aquele que é a peça principal, né? E a igreja é o corpo. Então quer dizer, nós devemos termos a atitude das funções, né? Então, para que serve um braço, né? Nós, como um braço da igreja, né? Vamos lá acolher, vamos levantar, vamos dar a mão, vamos ofertar, vamos estender as mãos, né? Com os nossos pés, nós somos o corpo, nós vamos agir, e agindo, nós vamos fazer com que a cabeça nos mostre, nos guie a fazer aquilo que é certo. Então, como corpo, como igreja, devemos nos unir e devemos fazer a diferença para esta nação, para esses dias difíceis, ajudando o nosso próximo, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia fala que Deus colocou Jesus e todas as coisas sob os seus pés. Queridos, não há nada maior que o Senhor. Está tudo sob o controle das suas mãos. Nada pode fugir do controle do Senhor. Nada, 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 nada. Se você tiver alguma situação difícil na sua vida, eu quero dizer, meu querido, que Deus ele é poderoso para fazer com que isso se transforme em coisas bobas, mais coisas pequenas, porque Ele é Deus e tudo está sob os seus pés. Amém? Vamos lá.
capítulo 2, Paulo fala sobre o que éramos e a misericórdia de Deus para conosco. Ele, como eu tinha falado no começo, o que éramos, né? O que nós éramos perdidos, né? O que fazíamos tantas coisas erradas, né? Mas Cristo se importou conosco, Ele veio com a salvação por meio de Jesus Cristo. E o mais interessante, meu irmão, é que eu fico pensando, né? Às vezes é chocante, mas pecado é pecado. A consequência do pecado, ela pode ser até... a verdade é que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, né? Mas pecado é pecado, não existe pecadinho, pecadão, né? E eu fico pensando, né? Nós, muitas vezes, tentamos fazer as coisas certinha, né? Queremos ser mais certinho possível, né? E temos uma mentirinha não tem problema não, uma mentirinha não vai fazer mal a ninguém, né? E aí quando a gente ouve alguém falar de uma pessoa, de um homem ou de uma mulher que fez barbaridade, que agrediu, que abusou, né? A gente tem um olhar de justiça, um olhar de acusação. Pecador, vai morrer no inferno, tem que morrer, né? E pensar que pecado é pecado, e nós estamos, né? A Bíblia fala que a nossa justiça é comparada com trapos de imundície. Então quer dizer, não serve para nada, né? Não adianta a gente olhar, né, para o outro que fez um pecado maior que o nosso, que a gente qualifica esse que é pecadinho com o que é pecadão, e a gente julga. Mas todos somos alvo da misericórdia e da salvação do Senhor. Todos, desde o que faz barbaridade, é alvo da misericórdia de Deus, ele é alvo do amor de Deus. Ele precisa também do amor do Senhor na sua vida, ele precisa da salvação, ele precisa ter um encontro com o Senhor. Por isso não devemos julgar essas pessoas, mas sim devemos apontar Cristo a elas. Versículo 8, de Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: pois vocês são salvos pela graça e por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Olha só que interessante, somos salvos pela fé, né? Porque nós cremos na palavra de Deus, porque ouvimos e cremos naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós somos, né, e isso não é algo bom para nós, não é eu que sou bom nisso, não é, isso é um dom de Deus, a Bíblia fala, é um dom de Deus, né? E ela continua, né? Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Somos criação de Deus, realizada por Cristo Jesus. Olha só que interessante, Deus nos criou, né? E Jesus nos comprou, e Ele nos fez pessoas melhores. Que lindo isso. Vamos correr aqui, eu estou acabando. Versículo 11: portanto lembre-se que anteriormente vocês eram gentios, né? Quando a Bíblia fala gentios, irmãos, a Bíblia está se referindo àqueles que não eram judeus. Então todos aqueles que não eram judeus, eles eram gentios, né? Na verdade também tem um significado de nações, né? Então nesse caso, portanto, lembre-se que anteriormente vocês eram de outras nações, eram estrangeiros, né? Então ela diz assim, portanto, lembre-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircunciso
pelos que chamam circuncisão, feita no corpo por mão humana, e o que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros, quando as alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Aleluia. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, destruindo barreiras, muros e inimizades, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e a reconciliar-se com Deus. Os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Olha só que interessante. Eram os dois. Judeus, gentios. Paulo, ele era o versículo 3, ele fala sobre o apóstolo dos gentios, porque ele se predominava falando, olha, eu fui chamado para falar para os gentios, E o interessante é que ele fala, agora não, peraí, não é mais judeus e gentios, agora é um só. Deus, ele olha como um só. Vamos lá, versículo 19, versículo 18. Pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Olha só, não há dois deuses, olha a divisão aí, ele acabou com a inimizade, acabou com a divisão, ele destruiu, na Bíblia vai falar que ele destruiu, na cruz do Calvário ele destruiu a inimizade, ele destruiu essa divisão que havia. Portanto, você já não são estrangeiro e nem forasteiro, mas co-cidadão dos santos e membro da família de Deus, aleluia, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor, aleluia. Não há mais divisão, há um só, e nós estamos nessa também. Enxergamos nessa também. Nós estamos aí sendo essa parte aí que não somos mais forasteiros, não somos mais estrangeiros, mas sim nós somos filhos de Deus. Mas hoje, como ele diz, membros da família de Deus, somos membros da família de Deus, escolhidos por Deus, como já falamos. Membros da família de Deus, e esse é o motivo de nós glorificarmos a Deus, dizendo que Jesus Cristo é a pedra angular. O que eles faziam antes? A pedra angular, ela era colocada como um alicerce, e todas as outras iam feitas em direção a essa pedra angular. Jesus é o alicerce angular, Jesus a pedra angular, é a pedra de alicerce, o alicerce que os prédios, esses grandes arranha-céus usam, tem aqueles alicerce forte, que não se abalam, que o vento vem e ele fica firme ali. Essa é a nossa pedra angular, Jesus Cristo, é o nosso alicerce. E a Bíblia fala que nós, homens, somos colocados como pedras ali, e vamos fazendo um grande edifício. Mas Cristo é a nossa base, Cristo é o nosso alicerce, porque quando nós estamos em Cristo, meu querido, pode vir o vento forte, pode vir o temporal, Esses dias temos visto muitos lugares aí sendo destruídos por grandes ventanias, vendavais, Você já deve ter visto aí pela internet, algum lugar assim, mas o interessante é que pode vir todo esse temporal, essa ventania. Quando estamos em Cristo, nós vamos manter firmes, fortes, inabaláveis, porque o Senhor, Ele é o nosso alicerce, aleluia.
somos novos homens, né? Não somos mais, não temos mais as velhas vontades, não somos mais aqueles que temos nossas vontades carnais, mas sim temos um olhar diferente para com o Senhor, né? Lemos lá no versículo 11, né? E no versículo 22 de Éfesos, no capítulo 2, ele diz assim: nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem moradas de Deus por seu Espírito. Aleluia! Somos moradas do templo do Espírito Santo. Você, meu querido, minha querida, é morada do Espírito Santo de Deus. O Senhor, Ele habita na tua vida. O Senhor, Ele está sobre a tua vida. Ele que está ali no centro do teu coração. Somos morada dEle, né? Então, né, como antigamente a arca, ela levava a presença de Deus. Quem leva a presença de Deus somos nós hoje. Aonde você for, aonde você chegar, ali representa a presença de Deus. A Bíblia fala que nós somos embaixadores, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva, né, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é lindo, é saber que somos embaixador. Você já viu um embaixador? A casa de um embaixador, você já viu a casa de um embaixador? A casa do embaixador tem segurança com um perímetro. Daqui onde está ela tem um perímetro que ninguém pode se aproximar, ninguém pode chegar, porque ali mora um embaixador. Então a segurança é dobrada, a segurança é ali toda em cima daquela casa. Quando sai, as seguranças atrás daquele embaixador. Por quê? Porque é uma pessoa importante, é uma pessoa de uma outra nação. E olha, o que somos nós? Embaixadores de Cristo, porque não somos dessa terra, meu querido, nós somos lá do céu, nós somos cidadão do céu, e sendo cidadão do céu, nós temos todas as regalias de sermos embaixadores aqui na terra. Todo o cuidado de Deus aqui na terra está sobre a tua vida, por você ser um embaixador de Deus. Creia nisso, entenda isso, viva isso, porque não adianta você entender e você não viver. Então, viva, entenda isso. Para finalizar, capítulo 3, Paulo dos gentios, né? Como eu já mencionei. Versículo 6, diz assim: significando que, mediante o Evangelho, os gentios são coerdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipante da promessa em Cristo. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim conhecida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores e de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios, né? Lembra quando nós falamos? As insondáveis riquezas de Cristo, a esclarecer a todos a administração desse ministério, que durante as épocas passadas foi mantido em oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes, autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano, que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhe que não desanime por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Paulo aqui ele começa a falar para os gentios: olha, vocês são cordeiros, agora vocês têm acesso livre ao Pai. Agora você o intermédio agora é Jesus Cristo, Ele é o teu advogado, Ele que vai aí te defender.
E ele começa a trazer isso para os gentios. Os gentios, eles não entendiam isso, mas começaram a viver isso na vida deles, né? Para que se tornasse conhecida dos poderes, autoridades das religiões celestiais. Queridos, nós somos conhecidos, né? Eu tinha um amigo meu que ele falava, olha, lá no inferno tem um cartaz meu lá, procura-se, né? Porque ele fala, sou perigoso, cara, sou perigoso para o inferno. E nós somos reconhecidos, sabe que você é reconhecido, meu querido, nas regiões celestiais. E o versículo 12, que eu acho muito lindo, temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Queridos, você tem livre acesso, você não precisa pedir para um, para outro, não, você pode pedir direto para Deus, que Ele está com seus ouvidos inclinados para ouvir a tua prece, a tua oração, a tua adoração, o teu louvor. Ele está pronto a isso. E agora, nos últimos versículos do capítulo 3, Paulo ele faz uma oração. E ele se refere a essa oração, e eu quero me encerrar com essa oração. E ela diz assim no versículo 14: por essa razão, ajoelhe-me diante do Pai, o qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que com a sua gloriosa riqueza, Ele fortaleça no íntimo, essa é uma oração, meu irmão, que é para você, ouça isso, no íntimo do seu ser, com poder, por meio do Espírito Santo, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Queridos, conheça o mais profundo, o comprimento, a largura, o mais profundo amor de Deus. É isso que você tem que mergulhar e encontrar esse amor que vai suprir toda a sua falta, vai suprir toda a sua necessidade, vai fazer com que você seja uma pessoa feliz, não uma pessoa amarga, não uma pessoa revoltada, não uma pessoa desiludida, mas uma pessoa voltada para o Senhor, tendo o caráter de Deus, sendo conhecida pelo Senhor. É isso que Deus quer. Nós já falamos aqui, temos palavras de sobra para dizer o quanto você é importante para o Senhor, o quanto o Senhor fez, o quanto o Senhor planejou, o quanto o Senhor sonhou com a sua vida. E isso Paulo, nesses 3 primeiros capítulos que nós vamos encerrar agora, ele fala tudo isso, ele menciona tudo isso, e é para você, e é para a minha vida, é para nós, meu querido, que somos cordeiros em Cristo Jesus, que não merecíamos, estávamos desviados pelo caminho afora, mas o Senhor nos olhou com um olhar de amor e nos chamou. E hoje somos livres, e hoje temos o acesso, como a Bíblia diz, ao Pai. E essa oração, quando Paulo menciona essa oração, eu vejo que é uma oração tão atual para os nossos dias, uma oração de alguém que ama o seu próximo e se importa. Queridos, Deus se importa contigo. Deus é o maior interessado na tua salvação.